Olá pessoal, a gente tem muita coisa para falar. Me desculpem se eu estiver suando cansado durante esse vídeo, porque eu estou gravando isso de madrugada. É o único horário que eu consegui gravar isso aqui, porque o clima está muito quente. Eu tenho que gravar e preparar tudo para vocês agora de madrugada. Bom, vamos lá. Tem vários assuntos que se interligam aí e muita coisa a ver com os Estados Unidos, porque uh, vocês viram as notícias, né? Então, vamos começar com outras coisas e depois a gente vai para essa coisa dos Estados Unidos. Se bem que eu acabei pegando um que deveria ter colocado lá em cima junto com o resto das coisas, mas tá aqui porque é relacionado à Venezuela. Os Estados Unidos retiraram as acusações relacionadas a drogas contra o Maduro. Ele ainda deve responder por alguma coisa lá, enfim, mas tudo negócio de narcoterrorismo, não sei o que, não sei o que lá, não deu em nada porque não existe o cartel que eles acusaram que ele era o líder. A história do cartel de Los Soles ali é um coloquialismo para se referir aos oficiais que trabalhavam para o Maduro ali e às vezes por baixo dos panos, né, esses militares venezuelanos faziam algumas coisas aqui e ali. Não porque eles eram uma organização, é porque alguns deles estavam envolvidos em algumas coisas, mas enquanto organização não existe. O Maduro não tinha nada a ver com a coisa. Por mais que você não goste do Maduro e eu não gosto do Maduro também, já viu, né? Não se pode usar isso como desculpa para tirar a soberania da Venezuela. Bom, também relacionado aos Estados Unidos e à Venezuela, nós tivemos aí o Senado americano avançando com uma medida para parar os poderes de guerra do Trump aí, porque essa medida dele já era legal porque ele estava usando umas desculpas esfarrapadas para tentar passar por cima do Congresso americano, porque a lei americana exige que o Congresso aprove uma declaração de guerra, coisa que não foi pedido. Isso também viola a lei internacional, enfim. E lei internacional tem peso de lei federal lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver como essa coisa acaba aí. A Suprema Corte Americana já tinha dito antes lá que o Trump era imune, o que é um completo absurdo, né? Mas enfim, enquanto ele tivesse aí como na função de presidente, ele é imune às leis. É o que acontece quando você vota nesse pessoal da direita. Só dá caca. Vamos voltar aqui para o Brasil, falar de coisas aqui do Brasil. Uh, o Lula, como vocês devem saber, ele vetou o projeto lá do Paulinho da Força da, abre aspas, dosimetria, fecha aspas, né? O Reinaldo Azevedo aqui falando, Lula fez a única coisa aceitável com a dosimetria pornô, vetar. Que derrubem o veto os que flertam com golpismo, ora. Paulinho da Força diz que Lula rasgou a bandeira da paz. Aí ele conclui ali o Reinaldo. E não existe paz com golpistas. Paz com golpista é cadeia. Na melhor das hipóteses é cadeia, né? Uh, eu digo na melhor das hipóteses porque se a gente fosse tão uh,
destrambelhado quanto eles estavam todos comendo capim pela raiz. Bom, vamos lá. Teve mais choradeira com o Bolsonaro. Toda semana vai ter choradeira com o Bolsonaro. O Bolsonaro, a defesa pediu para ele ter acesso a Smart TV ali para acessar o YouTube. O que vai ser negado? Por que vai ser negado? Porque é uma rede social. Ele não tem o direito de usar a rede social. A prisão dele não torna a punição mais leve. Ele perdeu esse direito aí, não só como presidiário, mas antes, já pelas asneiras que ele fazia. E teve toda a palhaçada dele cair da cama. Por que eu digo palhaçada? Porque a gente já sabe que tudo que falam da saúde dele é palhaçada, que ele não tem nada do que ele está falando, mas vamos lá, vamos dar uma olhada nessa alegação dele de que ele caiu da cama. Olha a cama do Bolsonaro aí. Vocês repararam? De um lado tem um armário com frigobar, do outro tem um criado mudo. Os dois mais altos que a cama. Como que ele rolou para fora da cama desse jeito? A história é tão sem pé nem cabeça que depois eles inventaram não, que ele caiu, ele estava de pé e ele caiu, ou não, ele estava sentado e ele caiu, eles não sabem mais o que falam. Cada hora é uma palhaçada diferente. Daqui a pouco vão dizer que ele está com espinhela caída e unha encravada e que por causa disso ele não pode ficar em cana. Isso aí é covarde tentando fugir da punição. Como todos os bolsonaristas, é um covarde. Eles fazem a caca e depois não querem pagar pela caca que fizeram. Vamos dar um pulinho rápido numa zoeira com o americano, que esses americanos estão pedindo, né? Ah, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, então eu vou explicar o termo para depois a gente ir para a piada, tá? Eu imagino que vocês talvez sejam tão bombardeados quanto eu por vídeo de inteligência artificial, foto com inteligência artificial, etc e tal. Tem uma expressão que foi criada para se referir a esses vídeos que vêm de tonelada nas redes sociais, mostrando bichinho, pessoas com inteligência artificial, não sei o que lá, e por aí vai. E essa enxurrada de vídeos criou-se um termo para se referir a isso: AI slop. E aí o CEO, né, o presidente da Microsoft, ele resolveu ter a brilhante ideia de reclamar que as pessoas estavam falando, se referindo a conteúdo feito pela inteligência artificial como slop. Esse slop tem um sentido de porcaria, entendeu? Uma coisa mal feita, uma coisa que não tem valor, entendeu? Vocês estão entendendo a ideia? E aí, para zoar, ele foi feita a nova versão do termo AI slop. AI é como eles falam inteligência artificial, porque eles trocam a ordem, é Artificial Intelligence, AI. Né? Então foi trocado de AI slop agora para Michael slop, zoando dessa forma com a Microsoft. O que vai ser uma maravilha, porque
vai ficar permanentemente associado pelo volume de pessoas usando MicroSlop, vai ficar permanentemente associado com a Microsoft. Esse cara deu um tiro no pé que não tem tamanho. Ele conseguiu piorar ainda mais a imagem da empresa dele, associando ela com Slop. Pra que vai mexer com quem tá quieto, mano? Pra quê? Bom, vamos lá. Em cenários de tensões globais, o exército chinês visita Brasília e reforça laços militares com o Brasil. Da onde veio isso? Por que isso é importante? Do que está se falando aí? O, Quando teve, no ano passado, o aniversário da comemoração lá do fim da Segunda Guerra Mundial, deles se libertarem do eixo lá na China, que teve aquele desfile militar, que tava autoridades ali do BRICS, tava o Narendra Modi, tava o Putin, também tava, apesar de não ser do BRICS, tava o cara da Coreia do Norte, enfim. O Lula não podia estar lá porque a gente estava comemorando aqui ao mesmo tempo o 7 de setembro, então não tinha como ele estar lá, mas tinha um representante do Lula lá. E na época a gente comentou isso aqui, e com o nosso representante lá foram adidos militares brasileiros para ficar lá na China, mostrando que a gente está aumentando a nossa parceria com a China em questões militares. Isso não se refere à compra e venda de material militar. Pode vir mais à frente a ir para esse lado, havendo compra e venda de tecnologia militar, né? Mas não é para isso que o adido estava sendo colocado lá. Era para incentivar a nossa cooperação mútua nesse sentido. As Forças Armadas Brasileiras e as chinesas. E agora, eles vindo até aqui, está mostrando que essa parceria continua, está mostrando que o Brasil não está sendo esquecido aqui, está mostrando que a gente continua esse diálogo entre Brasil e China. Fora as coisas que vão rolar nos bastidores, né? O que vai rolar nos bastidores, eu não sei, assim como vocês também não sabem, porque eu não tenho acesso a essas coisas, assim como vocês também não. Né? Mas dá um ótimo recado isso para os Estados Unidos. O buraco com o Brasil é mais embaixo. O Trump não vai fazer nada com a gente. Ele é burro, mas ele entende isso. Tão burro, ele é tão covarde quanto ele é burro. É sempre bom lembrar disso. Então, isso ele entende. Tá? Então, vamos agora para algumas outras cositas. Peraí, Espera um pouquinho. Não, não é isso. Ai, cacetada. Peraí. Tá aqui. Foi uma imagem que eu peguei depois, agora eu estava reparando que eu não estava vendo ela ali, então a gente vai tratar dessa no final, que é mais engraçadinha, então a gente trata no final. A gente vai falar da mulher que morreu nos Estados Unidos, porque ela está relacionada a muita coisa que aconteceu essa semana. Então, vamos lá. Também na casa das piadas engraçadas aí, essa vem da Eslovênia.
Ah, o autor aí falando um bom dia para Melania Trump da casa dela na Eslovênia, ah, porque eles fizeram uma capa de revista maravilhosa ali, mostrando o Trump com um bigodinho de pintor austríaco feito de petróleo. Bom, a gente vai falar muito da Dinamarca também e outros países aí que o Trump está ameaçando. Vamos falar um pouco dos outros países, depois a gente vai para a Dinamarca e outras coisas relacionadas ao Trump. Bom, é, o, o golpe na Venezuela até agora não deu certo para o Trump, porque a Venezuela continua vendendo óleo para o Brasil, o petróleo, né? Para o Brasil, para a China, para a Rússia. As empresas americanas não querem investir na Venezuela porque para que elas tenham um retorno do investimento, que não é um investimento pequeno, precisa de vários anos. E o Trump, mesmo que ele chegue até o final do mandato, ele não vai ficar tempo bastante no poder para garantir a essas empresas que eles vão ter o retorno que eles querem. E na real, é muito provável que na próxima eleição para presidente os republicanos sejam trucidados, porque o governo, os americanos estão muito furiosos com o Trump. Tudo que ele prometeu deu errado, não que alguém, qualquer pessoa racional esperasse o contrário, porque tudo que ele prometeu foi baboseira, foi chicana, como eles falam, né? Ai. Vamos lá, tem muita coisa ainda para falar. O Trump ameaçou a Colômbia, ameaçou o México e ameaçou Cuba. Eles não vão tentar invadir Cuba diretamente agora, porque eles vão tentar derrubar o regime cubano, sufocando o regime cubano, impedindo que outros países façam comércio com Cuba. Ah, mas eles vão agora, estão falando muito no México, ameaçaram um pouco a Colômbia. Então a gente vai ter que ver qual é a próxima insanidade do Trump. Ele também tem falado muito da Dinamarca, da Groenlândia, né, que é território da Dinamarca, por isso Dinamarca. Enfim. Uh, e tem umas coisas que não dá para acreditar. Mas em relação à Colômbia, eu vi algumas notícias relacionadas a eles tentarem ressuscitar a ideia da Gran Colômbia, a Grande Colômbia, que era uma ideia do Bolivar ainda no século XIX, que era fazer um reino ali é, que juntaria vários países da América Latina ali, desde a Colômbia até aquele pedaço ali dos Andes, até a Terra do Fogo. Só que hoje, em vez de ser um reino, seria um bloco como a, a União Europeia. Eu vou ser sincero para vocês, eu não vejo chance disso acontecendo. Porque a gente está vivendo um momento no mundo em que um bloco ao estilo União Europeia, uh, o mundo está num momento de muito ceticismo em relação a isso. E a América Latina, ela sempre foi muito dividida em governos de direita e esquerda, nunca é homogêneo. Você nunca tem todos os países da América Latina de um lado ou de outro. Sempre tem um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro.
Tá? Então eu não vejo isso prosperando agora, mesmo porque não seria só algo como o Mercosul, estaria falando de ah, juntar os governos num bloco só, e aí cada país teria um parlamento da Gran Colômbia, com cada país mandando seus representantes. E aí como é que você vai organizar esses representantes? Vai ser por tamanho da economia, por tamanho da população, por tamanho do país? Ah, qual vai ser a metodologia? Isso vai dar briga, porque uma contagem beneficiaria mais um país e menos outro, a outra beneficiaria o outro e menos um. Então, isso não vai se resolver rapidamente. Muito provavelmente não vai dar certo nesse momento. Eu gostaria de ver uma América do Sul unida contra ameaças estrangeiras, mas isso vai muito além e é muito mais difícil. E o que eu gostaria de ver eu já acho difícil. Tá? Então eu não boto nenhuma fé nesse negócio de Gran Colômbia nesse momento atual. Mas enfim, a gente vai ter que esperar e ver. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Que foi algo brilhante. É de uma estupidez que você só pode esperar da extrema direita. Né? O, o Trump ah, falou que ele é um grande fã da Dinamarca, mas o fato de que eles chegaram lá 500 anos atrás, o lá é a Groenlândia, né? Não significam que eles são donos da Terra. Eu tenho certeza que eles mandaram, que nós mandamos muitos barcos para lá também. O Trump, 500 anos atrás, era quando os Estados Unidos tinha sido descoberto. Os Estados Unidos é um pouquinho mais velho que o Brasil. Vocês ainda eram colônia da Inglaterra nessa época. Tá bom? E muito provavelmente, se você quer falar de se chegar primeiro como uma forma de dizer que quem tem direito à terra e quem não tem, por aí vai. Se a gente quiser ir para esse lado, porque 500 anos, 500 e poucos anos seria pouco, os vikings chegaram na América do Norte antes disso, séculos antes. Eles não conseguiram manter uma colônia na América do Norte, mas eles chegaram lá antes. E aí? Estados Unidos só veio a ser Estados Unidos quando teve a Guerra da Independência. Bem depois disso. Então, o teu argumento está furado, Trump. Mas o problema é que você é burro, como todo o pessoal da extrema-direita. É burro, é incompetente. O Trump, ele não tem nenhum plano mirabolante, ele não é nenhum grande estrategista, nenhum grande negociante. Ele é um idiota balbuciante. Ele tem carisma e ele atrai outros idiotas, mas ele também é um idiota. Bom, vamos lá. A Dinamarca confirmou a ordem de atirar primeiro ah, em relação às tropas americanas se o Trump continuar ameaçando a Groenlândia. Ou seja, as tropas ali, as embarcações da Dinamarca que estão ali na Groenlândia, se o Trump tentar chegar lá, vai dar guerra. E aí a gente vai ver a coisa mais engraçada do mundo, que vai ser a NATO, a OTAN,
desmoronando, porque é um país da OTAN atacando o outro. Eu pessoalmente acho que a OTAN deveria ter acabado quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Guerra Fria, desculpa. Ela começou na Segunda Guerra Mundial quando acabou a Guerra Fria. Não tinha mais razão para continuar depois que acabou a Guerra Fria. Mas eles queriam empurrar a hegemonia, por isso ela continuou. O Trump ele tá falando todas essas coisas de atacar a Colômbia, de atacar o México, de atacar a Groenlândia. Ele tem os interesses ali de roubar minério, roubar petróleo, inclui a Venezuela, tá? Roubar petróleo, só que nada disso é para agora. O minério que ele quer, as terras raras, vai levar de 10 a 15 anos para você conseguir extrair alguma coisa e refinar. O petróleo, até ficar viável, também demora mais do que vai estar no poder. Então nada disso vai estar ajudando ele diretamente agora. O que ele talvez conseguisse com a Groenlândia seria ter um controle ali maior das rotas comerciais. Só que ele não precisa tomar a Groenlândia para isso. Era só ele conversar com a Dinamarca e falar: olha, nós queremos colocar mais bases militares na Groenlândia porque a gente está temendo que a Rússia faça alguma coisa, que a China faça alguma coisa, blá 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 blá. São países da NATO, a Dinamarca ia falar: tá bom. Eles já tinham concordado de deixar os Estados Unidos colocar base lá. Então, essa coisa agora é para distrair, é para criar confusão. O negócio da Venezuela era para criar confusão, mas também era pelo petróleo. A questão é que a coisa do petróleo não funcionou porque ele esperava que as empresas americanas topassem e elas não toparam. Francamente, eu imaginava que para ele ter chegado no ponto que ele chegou, ele já tivesse conversado isso com os empresários americanos, mas ele é tão tapado que nem isso ele fez. Aqui a gente tem um mapa dos Estados Unidos com os protestos aí que estão ocorrendo contra o ICE, que é o Serviço de Imigração Americano, por causa da morte daquela moça, que a foto está aí no fundo. A gente vai falar dela no final. Então, e se vocês derem uma olhada em vídeos aí, ou deram durante a semana, vocês vão ver que ela está estampada em tudo quanto é lado. Aquele agente da imigração americana ter matado uma cidadã americana branquinha, loirinha, foi a pior coisa que podia ter acontecido para o Trump. Porque a aprovação dele, que já estava ruim, despencou. Ele já estava tendo outros protestos. Isso galvanizou ainda mais a população. É a Renee Good, essa moça aqui. Ela, infelizmente, foi assassinada pelo agente. A gente vai falar de como a coisa aconteceu e tudo mais. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque mesmo canais maiores do que eu não podem, por causa da questão da violência. E eu tenho que tomar ainda mais cuidado com isso porque meu canal é pequeno. E quanto menor o canal, mais rígidas são as regras do YouTube, tá? Mas a gente vai falar de passo a passo o que aconteceu. E aí teve outra maravilhosa do Trump essa semana, que a Casa Branca falou que o Trump, que está nos arquivos do senhor Epps,
né? Vocês estão vendo o nome dele aqui, é que eu não posso ficar falando esse nome aqui, porque senão dá problema para mim depois, né? O meu canal é banido lá para pro reino das sombras, digamos assim, né? Meus vídeos não são recomendados para ninguém e por aí vai. Aí complica, né? Que seria outro Trump, né? E já vinha tendo outras piadas aí na internet, como essa aqui. Dinamarca muda o nome da Groenlândia para que o Trump nunca mais mencione a Groenlândia. Aí aqui seria o novo nome da Groenlândia, que seria a Ilha do Eps. Desculpa, gente, tô caindo de sono mesmo. Já tinha todo um movimento de boicotar a Copa do Mundo de 2026, que era para ser dividida entre Canadá, Estados Unidos e México. Desde que o Trump começou com a palhaçada de imigração, a FIFA começou a mudar os jogos que estavam nos Estados Unidos, que tinham um pouco mais de... Daqueles que tinham um pouco mais de importância que estavam nos Estados Unidos, ela já estava começando a mover esses jogos para o Canadá e pro México, porque as pessoas não estavam comprando ingressos para ir para os Estados Unidos. E agora está tendo um movimento ainda maior para boicotar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Coisa linda, né? Não é boicotar a Copa como um todo, é boicotar a Copa nos Estados Unidos, né? As pessoas ainda estão comprando para ir assistir no Canadá e no México, mas ignorar o que for feito nos Estados Unidos. Ou seja, todo aquele negócio da FIFA puxar o saco do Trump não adiantou nada. Aquele negócio da FIFA dar um prêmio da paz pro Trump não adiantou nada. Foi só, aplacou o ego do Trump e ele continuou fazendo a mesma merda que ele estava fazendo antes. E vazou mais coisa em relacionado àquele empresário amigo do Trump, o senhor Epps, dizendo que o Trump costumava mandar trabalhadoras adolescentes para a ilha do Epps rotineiramente. As adolescentes que trabalhavam lá no hotel do Trump, Mar-a-Lago, ele mandava elas para trabalhar no covil do Epps. Então, a gente está falando de, se isso for verdade, mais do que simplesmente ele usufruía das instalações do Epps. Estamos falando dele participar efetivamente no tráfico dessas meninas, né? Então a coisa está ficando ainda mais feia. Isso aí vai ser combustível para impeachment dele. Ele está com medo do impeachment. Da forma como o Senado americano está tentando bloquear os atos de guerra dele agora, com a traição de, acho que foram 5 republicanos, isso mostra que ele está muito fraco no parlamento comparado com o que ele estava antes. Antes eles não questionavam ele, não iam contra ele. Agora tem gente votando contra ele. Se isso acontecer e isso for para frente na Câmara
dos Estados Unidos, as chances de algum impeachment poder acontecer do Trump são muito grandes. Porque o Congresso provavelmente está avaliando, os republicanos ali estão avaliando, ou a gente lida com o Trump, ou a gente lida com o puxa-saco, que é o J.D. Vance. E eu acho que eles estão achando que lidar com o puxa-saco é mais forte, é mais fácil do que lidar com o Trump, que é um completo descambelhado. O Trump ordenou a retirada de 66 organizações internacionais dos Estados Unidos, incluindo 31 da ONU. O Trump essa semana também falou que ele não é guiado por lei internacional, que ele é guiado pela consciência dele. Como se esse cara tivesse alguma coisa próxima de uma consciência. Né? Desculpa, gente, é cansaço. Bom, vamos lá. O Trump, ele havia prometido que as tarifas iam trazer empregos para os Estados Unidos. Elas poderiam ter feito isso? Elas poderiam ter feito isso se tivesse sido feito de uma forma organizada, planejada e restrita a certos setores. O Trump fez isso? Não. Ele saiu taxando todo mundo com números que é conta de padaria, que não fazem sentido nenhum em termos de economia, de administração. E aí ele está destruindo a economia americana. Os empregos que ele falou que ele ia trazer foram embora. Não só não vieram, como foram embora. Diminuiu, está tendo mais desemprego nos Estados Unidos. Teve essa avaliação aí, só lembrando que alguns meses atrás aí, ele despediu a pessoa responsável pelas estatísticas ali de desemprego, ao fazer esse cálculo aí, porque ele não queria que isso viesse à tona. Adiantou? Não, não adiantou, veio à tona do mesmo jeito. A indústria americana perdeu 68 mil postos de trabalho desde que o Trump assumiu o poder e colocou as tarifas. Aqui tem o gráfico com ponto zero marcado quando começou as tarifas, né, em abril. Em dezembro estava em menos 68 mil, 68 mil empregos só no setor industrial, fora a coisa do turismo, que esse negócio da imigração dele caiu vertiginosamente o turismo nos Estados Unidos. E aí você soma isso às tarifas, que aumentou os custos de tudo quanto é lado. Várias empresas não estavam conseguindo lidar com as tarifas, porque aumentou o custo da matéria-prima, aumentou o custo de peças, insumos, enfim. E abriram um bico. Então, o desemprego nos Estados Unidos está muito pior. Não só isso, a guerra comercial dele fez com que a China parasse de comprar soja dos Estados Unidos por vários meses. Agora eles estão falando em voltar a comprar um pouco de soja americana, bababá, bababá, a China. Mas em 2025 a China não comprou nada. Ou seja, os fazendeiros americanos que esperavam vender para a China em 2025 ficaram com soja enfiada até não poder mais. A soja ela não espera, ela apodrece. Isso vai causar ainda mais problema para a popularidade do Trump, porque a base dele, uma boa parte, vem desses agricultores. O povo que já devia ter aprendido com a primeira administração Trump que o Trump só põe no rabo deles. Mas fazer o quê?
esse povo é assim, eles não aprendem. Mas vamos lá. Isso aqui é do Estadão. Os Estados Unidos estão oferecendo, avaliando oferecer até 100 mil dólares para cada habitante da Groenlândia para eles se renderem, né? Para eles votarem a favor num plebiscito dos Estados Unidos tomar a Groenlândia. Só que eles não querem, porque você recebe 100 mil, só que o serviço de educação, o serviço de saúde, tudo isso vai para a cucuia. Então não é exatamente uma troca muito boa. Esse aqui eu não cheguei a conferir, uh, mas se for verdade, é um facepalm completo. Os apoiadores MAGA estão pedindo para que o Trump case o filho dele com a princesa da Dinamarca e exijam que a Dinamarca dê a Groenlândia como dote. Aí eu viro para vocês e falo: se vocês são o rei ali da Dinamarca, vocês entregariam a filha de vocês para alguém com o sobrenome Trump só para aplacar a insanidade momentânea relacionada à Groenlândia desses seguidores do Trump? Não, né? A começar que é muito provável que a menina prefira uma lobotomia a topar uma coisa dessa, né? Mas, enfim. Vamos ver aí a coisa da René. Essa mulher bonita aí, eu não falo só fisicamente, mas também o interior, apesar de não conhecer ela pessoalmente, não conhecia. Ela estava protestando contra o Trump, então isso já diz muito sobre o caráter dela de forma positiva, né? Vocês conseguem ver em um ou outro lugar o vídeo. Eu não exatamente recomendo porque é, é difícil você ver uma mulher sendo tratada dessa forma. Basicamente, isso é o que a gente vê lá no vídeo. Você tem o oficial ali da ICE, ele vai para cima ele está na lateral do carro, ele não está na frente do carro, como os magas alegam, você vê isso no vídeo. Ele está na lateral, aí ele avança contra ela, mete a arma na cara dela e dá 3 tiros. 1, 2 e 3. E enquanto isso, ele chama ela de vadia. Bitch, em inglês, né? Que mais precisamente seria cadela, mas pra gente teria mais a conotação aí de vadia, né? Cadela também é uma expressão ruim para se usar em relação a mulheres, mas eu acho que a tradução mais apropriada seria vadia aí, né? E aqui foi ressaltado a silhueta dele em verde para mostrar que ele não estava em perigo, como os MAGA alegam. O pneu do carro estava virado para o carro ir para longe dele, não estava indo para cima dele. Aqui vocês veem ele, mais uma vez, metendo o bracinho ali dentro do carro, enquanto o carro tentava se afastar. E ali ele atirando a terceira vez. Isso viola, além da falha moral
e tudo mais, viola os regulamentos ah, das forças legais americanas, porque lá ele, eles não atiram em carros em movimento, porque pode dar muita coisa errada. O tiro pode ricochetear no carro e acertar alguém, né? Então, mesmo que ele tivesse razão para atirar, ele ainda estaria errado, porque é contra o protocolo das forças de segurança. E a gente está vendo só o começo dessa coisa. Ele já estava com a pior, antes disso ele já estava com a pior o índice de aprovação dele de sempre. Mesmo comparado com o governo anterior dele, ele estava pior já. Isso não fez favores para ele. É, tem uma boa chance de, se essa coisa na Câmara dos Estados Unidos for para frente, de parar obrigar ele a parar a ofensiva contra a Venezuela, tem uma boa chance de indicar que a maré está virando finalmente. É certeza? Não é ainda. Infelizmente eu não posso dar certeza para ninguém. Mas se a coisa continuar do jeito que está, é muito provável que as eleições de midterm sejam um massacre dos republicanos. E isso também vai contra o Trump. Tem mais algumas coisinhas que eu queria falar aqui com vocês rapidamente. Muito se fala do Trump tentar intervir na eleição aqui do Brasil. Eu digo, tenta, vai fundo. Eu quero que você faça isso, Trump. Por favor, continua fazendo essas cacas, continua fazendo o que você puder para prejudicar o Brasil. Porque quanto mais você faz, mais você fortalece os progressistas aqui e enfraquece os vira-latas da direita que a gente tem aqui. Esse final de semana é um dos finais de semana que geralmente pelo menos uma vez por mês eu vou visitar meu pai. E eu estava num carro indo visitar meu pai e eu estava conversando com o motorista e era um cara que era contra a vacina, que era contra a máscara, contra a vacina, disse que não usou máscara nenhuma, falou uma pá de besteira sobre vacina. É isso ao que a gente se condena com esses caras. Os Estados Unidos está tendo epidemia de doenças que eles não tinham, porque eles largaram o controle de doenças americano na mão do antivacina. Aqui no Brasil, a cobertura vacinal do Brasil, que era das melhores do mundo, a gente era exemplo mundial em cobertura vacinal, tendo a população grande que a gente tem. Território grande, população grande, e ainda assim era uma cobertura vacinal fantástica. Veio o governo do Bolsonaro, a gente caiu a níveis nunca vistos antes. E a gente tem esse pessoal relinchando até agora. Quase 4 anos depois do fim do governo Bolsonaro. Quer dizer, agora a gente está com mais de 4 anos. Não, foi 3 anos do governo do Lula, está indo para o quarto, desculpa gente. Por um instante eu calculei 2 vezes a mudança de ano. Ai, eu tô cansado.
Enfim, mas em relação à pandemia, a gente tem 6 anos agora que começou a pandemia. Até ela chegar no Brasil, ainda uns 5 anos e alguma coisa. Até a gente ter a vacina aqui, que foi em 22, a gente tem uns 4 anos. Então, a gente ainda está tendo problema com o que a direita fez com a gente. Se você é de São Paulo, você que está assistindo aí, você está vendo a meleca que o Tarcísio fez aqui. Ele vendeu a Companhia de Luz, ele vendeu a Sabesp abaixo de preço de mercado, e a gente está vendo falta de água e falta de luz. Se você está em outro estado, em algum estado que é governado pela direita, presta atenção, faz um apanhado dos últimos anos de todas as notícias desse governo da direita, o que eles andaram fazendo. Faz comparativo com governos anteriores. Vê se as coisas melhoraram ou não com esse lixo da extrema-direita no poder aí. A minha aposta é de que se você comparar, você vai ver que piorou. Onde tem governador da direita, piorou. Aqui em São Paulo, piorou em relação a outro governo da direita. O Dória era da direita. O Dória tinha umas ideias meio panguadas de começo do governo dele, mas quando ele viu evidência, ele mudou de ideia. Ele começou a agir de forma racional. E a gente viu que ele bateu forte contra o Bolsonaro na pandemia. Por isso que eles destruíram o Dória. Porque eles não querem concorrência no campo da direita. Eles querem só os malucos. Se você está assistindo, você tem alguma tendência ao conservadorismo, à direita, deixa eu só dar um aviso que eu já falei outras vezes aqui no canal. A direita brasileira foi a primeira vítima do bolsonarismo. O maior partido da direita que tinha antes aqui no Brasil era o PSDB, que era a direita neoliberal, conservadora, mas sem as panguadas golpistas, sem as panguadas anti-vacina, sem as panguadas conspiracionistas. Para essa turma tomar o poder, eles precisaram primeiro acabar com os outros conservadores, para que os conservadores não tivessem outra alternativa senão votar no Bolsonaro. Eles armaram com o governo americano para derrubar a Dilma e colocar o Lula na cadeia, para colocar o maluco do Bolsonaro no poder. E nisso eles já estavam destruindo a direita. Tá certo? Interesses estrangeiros e uma direita vendida. Ou venha para o campo progressista, pelo menos por enquanto. Essas são as opções. Ou você está do lado golpista e entreguista, ou você está do lado democrata e soberano. Essa é a escolha as escolhas que a gente tem agora. Certo? E só para encerrar, eu gostaria de destacar que eu ainda acho que o Flávio Bolsonaro, quando chegar na hora, ele vai dar para trás. Por quê? Porque ele não pode se dar ao luxo de ficar sem mandato. A não ser que ele tenha destrambelhado completamente, o que eu apoio completamente ele, que ele tenha se destrambelhado, top ficar sem mandato, para ele ir logo em cana. Porque
O mandato de senador dele acaba agora em 2026. Quando tiver a eleição ali, se ele não se eleger, chegou 2027, ele não tem mandato. Ele tem as rachadinhas que ele não respondeu ainda, esperando por ele. Ele certamente está envolvido com o resto da família nas coisas da família. Então, a gente vai ver uma corrida dele, assim que possível, para sair dessa candidatura a presidente, porque senão ele vai ser engolido, vai ficar sem mandato. A não ser que ele queira se arriscar para tentar salvar, entre aspas, o controle da família dele da direita. Mas aí ele fica sem mandato e ele vai em cana. Será que ele escolhe a segurança da família dele quando a família dele, o que resta é ele e 2 irmãos panguados, um que é vereador e o outro que está ajudando a destruir a posição dos bolsonaristas lá no sul, porque expulsou ali um candidato ali de Santa Catarina para abrir uma vaga para ele, né? Quem tinha condição de se sacrificar na época, antes de fazer as cacas, era o Eduardo. Mas o Eduardo fez a caquinha de ir para os Estados Unidos. E com isso ele cagou a família toda. Por isso que o Eduardo é o eterno camisa 10. Ele vai ter que brigar com o Trump, se o Trump quiser a camisa 10. Vai lá, Trump, pega o Dudu Bananinha. Sai na porrada com o Dudu Bananinha. Bom, pessoal, é isso aí. Meus pêsames à família dessa moça. É triste ver uma pessoa de boa índole morrer dessa forma. Mas uma coisa que eu tenho falado para os meus amigos americanos, tomem cuidado com quem só ficou indignado agora com a morte dela, que é branca. Quem não estava indignado com as pessoas de pele mais escura sendo presas e deportadas, e só se indignou agora, é meio estranho, né? Vai fazer o quê? A gente tem que ficar de olho. Enfim, eu espero que vocês tenham uma boa semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.